dificuldades, né? Principalmente na questão de velocidade, as primeiras redes tinham uma velocidade muito baixa, tá? E aí hoje, com essa melhora, hoje com essa evolução, nós conseguimos que a estrutura de redes ficasse bem melhor, né? E também, hoje a intenção é discutir, falar um pouco com vocês sobre a organização da rede. Organizar a rede é muito complicado, tá? Muito complicado por quê? Porque não tem meio que uma padronização específica, né? É lógico que tem algumas coisas que tem que ser levado em consideração, mas padrões de redes especificamente não tem muito não, tá? É lógico que uma coisa ou outra ela vai seguindo, né, a estrutura. Bom, galera, mas primeiro de tudo, o que é estruturar uma rede? Aí no livro de vocês, ele já começa no primeiro parágrafo falando sobre isso, né? Estruturar uma rede é deixar ela o mais organizado possível, né? A realidade é você saber onde está cada um dos seus componentes ali e para onde vem e de onde vai cada cabo. Lá na escola, quando nós fomos estruturar a rede lá, nós pegamos um dia, lá era uma bagunça, porque não dava... O que aconteceu? Quando fizeram a rede da escola, eles foram cabeando e ninguém marcou os cabos. Então, nós não sabíamos, por exemplo, lá do hardware 1, sai um cabo lá e ninguém sabia de onde vinha. Então, o que nós tínhamos que fazer? Tem 2 switches muito grandes na escola, um lá embaixo e outro na sala da frente do hardware, tá? E esses 2 switches, eles comandam toda a informação. O switch de cima são 48 portas, e o de baixo lá também. Depois tem pequenos... Não, embaixo é 24, em cima, na sala de cima, 48. E esses switches, depois, nas salas, tem uns hubs que vão interligando ali. Então, tivemos que desligar tudo e colocando, marcando um por um. Eu não sei se vocês já viram, tem os númerozinhos que, quando nós queremos estruturar a rede, nós colocamos esses números para saber onde vai, onde está indo e voltando, entrando e saindo cada tipo de conexão. Então, a partir dali, nós conseguimos organizar melhor e fazer ali uma estrutura de maneira mais bacana, tá? E também, por exemplo, é muito mais simples quando cai a internet de determinado dispositivo, você saber qual dispositivo que caiu, né? Um dos maiores problemas que nós temos é quando vai pegar uma estrutura de rede e uma máquina deixa de receber dados e você vai lá no switch e não sabe qual lugar que é. Tá com um mês mais ou menos, eu fui configurar uma rede e a primeira vez que eu cheguei lá, o cliente já chegou achando que era só chegar e montar, né? Era meio que fritar um salgado. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Para você ir trabalhar com redes, você primeiro tem que estudar o que você vai fazer, fazer uma pré-montagem, um desenho, seja lá no Cisco Packet Tracer ou então no Visio, tá? E a partir daí, você começar a trabalhar, verificar como é que vai ser a sua estrutura, tá? Então, tem um monte de caminho que você vai fazer primeiro para depois estruturar a sua rede. Bacana. Então, explicar alguém o que é uma estrutura de rede é simplesmente uma infraestrutura de uso integrado das suas comunicações. Então, você vai concentrar aquela rede em um lugar, principalmente as informações, geralmente num switch, né? E dali você vai reencaminhar, né? E principalmente nesse lugar onde você vai concentrar, você vai fazer todo o gerenciamento. Quando você faz uma rede do zero, é mais tranquilo, né? Porque você está vendo, você está passando os cabos, você está vendo de onde sai, de onde entra, você está marcando, você está gerenciando a sua maneira. É evidente que geralmente é bem mais simples ou é bem mais usual de nós pegarmos redes já prontas
né? Ou para adicionar alguma máquina, algum equipamento, ou alguns equipamentos dentro dessa rede, ou então gerenciar essa rede de maneira geral, tá? E qual que é a sua função? A função é você determinar o layout dessas instalações e fazer com que, estudar um meio, com que essa rede, essa determinada rede que você está montando, né, ela funcione pelo maior tempo possível. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que a manutenção em rede é impossível? Não, não é que é impossível, mas quando você vai passar os cabos, principalmente que tem que passar dentro de conduíte, você tem que fazer de uma maneira que você não tenha que ficar fuçando, né? Porque se você tiver que ficar desmontando, tirando o cabo, colocando de novo, né? Então, já nós vamos falar sobre cabeamento. Uma das coisas mais importantes, pelo menos uma das coisas primordiais, é você trabalhar com um cabeamento que seja de uma maior qualidade possível, tá? Por que isso, pessoal? Porque tem gente que vai trabalhar com o tipo de cabeamento e quer pegar o cabo mais barato, pegar conector mais barato, e aí depois você tem que ir lá e desmontar tudo. Aí é complicado. Depois que está pronto, é muito complicado de desfazer. Bom, outra coisa, tem algumas coisas que são muito importantes dentro da rede, que são os custos, né? Primeiro assim, tem uma pesquisa que fala que 70% dos problemas acontecem devido a problemas de cabeamento ou a falta deles. Por que a falta deles? Pessoal, o que aconteceu? Hoje, com as facilidades da interface Wi-Fi, as facilidades de você criar uma rede Wi-Fi ou de você configurar uma rede Wi-Fi, fizeram com que as empresas investissem cada vez menos em cabeamento. Só que qual que é o problema? Principalmente do Wi-Fi. O Wi-Fi ele é sinal de ondas de rádio. E o sinal de rádio, se vocês pegarem um dia e pegarem, por exemplo, o Chirrus, que eu mostrei para vocês, ou então pegar o Wi-Fi Analyzer, se você ficar um dia inteiro olhando lá, você vai notar que o seu Wi-Fi ele vai dando picos de sinal e ele dá queda também. Então, por exemplo, se você pegar um trabalho que haja a necessidade, estabilidade, eu tenho o meu trabalho, a minha conexão tem que ser muito estável, ela não pode cair. Vou dar um exemplo. Essa última rede que eu fui configurar, eles trabalhavam com VoIP, né, que é voz sobre IP, tá? Então eles usavam um sistema de voz ali pela internet. E eles queriam trabalhar com uma rede sem fio. Qual que é o problema? Quando você vai trabalhar com voz, principalmente em ligações, você vai consumir uma banda, além de consumir uma banda grande, tá? Você vai ter que ter estabilidade. Você não pode ter queda, porque senão ele vai cortar o seu sinal, vai picotar a sua voz e assim por diante. Então, nesse tipo de trabalho, não adiantava a pessoa querer trabalhar com uma rede Wi-Fi. E aí, qual foi a primeira coisa que eu comecei a passar para o cliente? Se continuar no Wi-Fi, vocês vão continuar tendo problema. Tá? Não é culpa, a culpa não é da rede, a culpa não é da estrutura, a culpa não é de quem fez, até porque a sala era, o local ali não era tão grande, tá? O problema, pessoal, é que quando dá a queda, ele vai cortar o sinal. E mesmo não aparecendo, às vezes a pessoa fala, mas minha internet não cai. Não é que a sua internet caiu, mas como ela deu picos, né, ela acaba te dando ausência de sinal e você está conversando e aí do nada a sua voz some e volta, ou então da pessoa que você está falando sai e volta, tá bom? Então, agora cabeou lá, já vou explicar também o que eu usei, acabou o problema, não tem mais esse problema na rede. E tem um comparativo ali também do custo dos custos de uma rede. Por exemplo, é lógico que o custo maior são nas estações. Por que são nas estações? Porque tem o usuário final lá, né? O usuário, a pessoa que vai ficar operando a rede, ele vai estar lá na estação, tá? Outra coisa, o hardware de rede. O hardware de rede, se você pegar e utilizar ferramentas de qualidade, por exemplo,
fazer um cabeamento com mais qualidade, usar conectores de qualidade, pegar um switch gerenciável, você não vai ter tantos problemas. Tá? Às vezes as pessoas acham que vai viver dando problema dentro de uma rede. E não é bem assim a história, tá? Tudo depende do que você vai montar. É lógico, se você pegar um cabo que seja de péssima qualidade, se você pegar um conector desses mais básicos, é evidente que ele vai funcionar um período de tempo menor. Tá? A parte de software, ela dá muito problema, porque é ela que vai ficar gerenciando o usuário. Então, a maior proximidade de onde está o usuário é onde tem o software, tá? E muito pouco cabeamento, igual eu falei para vocês, o cabeamento, o custo dele vai ser da instalação e na configuração. Depois, se você fizer um trabalho bacana, você não vai ter mais problema, principalmente no cabeamento, né? Se você já fez o seu trabalho de maneira legal, tá? Você pegou, comprou equipamentos legais, fez um cabeamento bom, você não vai ter problemas, tá? Bom, pessoal, esse aí é um exemplo de um layout, né? Então, é um prédio ali, né? Tá? Nesse caso, ele deixou o rack embaixo e foi subindo, né? Estruturando. Trabalhar em prédio é complicado, é muito complicado, porque até a guia da trabalho, geralmente, como é que nós, quando já é uma estrutura pronta, a gente passa a canaleta por fora, e aí vai subindo, andar a andar, e vai configurando, né? Mas dá bastante trabalho, é bem chato trabalhar com um prédio, tá? E esse aqui, o outro exemplo, é o de uma planta pronta, né? Uma planta, quando você pega na planta e você vai fazer a estrutura, tá? É o jeito mais simples, mais fácil, você consegue colocar caixas, né? Que aí você consegue passar os cabos de maneira melhor. É evidente que isso aí é um caso bem raro de se conseguir, né? É bem difícil, é bem raro mesmo você conseguir, né, ter um acesso à planta. Isso aí é muito difícil, mas se conseguir, você consegue fazer do seu jeito, tá? Raríssimas vezes, quando eu tive que... Olha que eu já configurei bastante rede, raríssimas vezes eu peguei assim do zero, tá? Lugar que você podia, você tá lá, tá em construção ainda. Eu lembro que da última vez que eu peguei um lugar assim, que eu pude passar as canaletas onde eu quis, foi num lugar de foto que ele arrancou o piso, e aí nós passamos todas no chão, isso ficou assim, um serviço fantástico. Mas aí eu sabia onde ia pôr os móveis, eu sabia onde ele queria pôr as tomadas, e assim por diante. Então, no meu estudo, eu consegui fazer tudo do zero. Consegui fazer um trabalho bem legal, tá? Bom, de posse nisso, vocês vão fazer o primeiro exercício de vocês. Então, primeiro vocês vão explicar o que vocês entenderam de estrutura de redes até o momento. E o segundo, eu quero que vocês façam um desenho como se fosse fazer uma estrutura de redes de um prédio. Tá? Mínimo 3 andares. Vocês podem fazer numa folha mesmo, tá? Vocês vão desenhar ali como vocês estruturariam, tá? A quantidade de computadores aí vai de vocês, vai de cada um colocar e desenhar ali para mostrar como é que você estruturaria a sua rede. Aí, para mandar isso para mim, é só tirar uma foto do desenho que você fez e me mandar. Eu vou dar para vocês fazerem isso aí uns 20 minutinhos, dá tempo tranquilo, tá? De fazer com bastante calma e mostrar como vocês fariam. Vamos lá, pessoal.
Ô, senhor, o desenho tem que fazer numa folha ou no pente? Você que sabe onde for melhor para você. Se você conseguir desenhar no Paint, ou se você tiver o Visio e achar melhor fazer lá, pode ser. Não pode fazer numa folha, tirar uma foto e me mandar.
Bom, vamos lá, galera? Já deu tempo, né? Deu tempo. Tempo aí da gente terminar, né? Bom, então, eu vi alguns desenhos, né? Alguns que foram enviados ali. Nesse módulo, vocês vão fazer muitos, né? Tem bastante desenho para fazer. E aí, conforme vocês forem conhecendo melhor as ferramentas, é evidente que vai ficando cada vez melhor também o método se desenvolver a estrutura, tá? Então, quanto mais vocês vão conhecendo as ferramentas, quanto mais vocês vão conhecendo sobre estrutura, né? Vocês vão ficando melhor, tá? Bom, então, primeiro de tudo, quais as vantagens de se usar um cabeamento estruturado? Vocês vão, ele garante principalmente a performance pela maior confiabilidade. O que eu falei para vocês? Apesar de que hoje o universo querer que se trabalhe com cada vez mais com rede sem fio, o cabeamento ele vai te trazer ali uma estabilidade de conexão muito maior. Então, por exemplo, não adianta nada a pessoa querer trabalhar com uma rede sem fio se ela necessita que a rede seja estável, que a rede não tenha queda. Então, não tem jeito, tá? Você pode ampliar a quantidade de máquinas. Já vou falar novamente sobre o roteador. E no roteador, às vezes as pessoas acham que colocam um roteador na sua rede e você pode ali colocar a quantidade de máquinas que você quer. E a gente sabe que não é assim, né? Sabe que o roteador, principalmente os roteadores domésticos, eles têm uma quantidade de máquinas que podem ser inseridas na rede muito pequena, tá? A questão de integrar diversas aplicações, então você pode, por exemplo, igual lá na escola, nós temos 3 redes que são interligadas, né? Um exemplo apenas lá. Então lá nós temos 3 redes interligadas e as 3 redes se falam, né? Elas podem vir fazendo uma configuração, elas podem até se falar, tá? Não que há essa necessidade, né? Então, assim, essas redes ali, elas possibilitam uma ampliação e elas possibilitam a comunicação entre ambas, né? Permite você atender as demandas de cada usuário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode, por exemplo, se você inserir algumas informações dentro da sua rede, você pode fazer com que cada usuário ou cada usuário, principalmente dentro da sua rede, ele passe a utilizar um determinado serviço. Você pode, por exemplo, determinar quais usuários vão acessar quais tipos de serviços. Tá? Isso no cabeamento é mais simples de se fazer. E uma vida útil muito maior, se nós formos fazer uma análise fria, tá? Se nós formos fazer uma análise bem fria, as redes sem fio, elas têm um funcionamento muito menor, elas têm ali um período de funcionamento muito menor do que a rede cabeada. Igual eu falei para vocês, se vocês vão passar um cabeamento e você trabalhar com materiais de mais qualidade, esse cabeamento vai durar muito mais tempo do que uma rede Wi-Fi. E aí, a principal opção de se fazer um cabeamento estruturado é evitar esse tipo de situação que vocês estão vendo nessa imagem. Isso que vocês estão vendo acontece e acontece muito, tá, pessoal? Às vezes as pessoas acham que isso não acontece, ou então que essa história de cabeamento já vem, todo mundo faz arrumadinho. Quando que isso vai acontecer? Geralmente quando você pega uma estrutura de rede que é pequena e aí as pessoas vão adicionando máquinas. Aí vai adicionando, na hora que vê, tá essa gambiarra toda aí que vocês estão vendo na imagem, tá? É horrível trabalhar assim, eu já peguei estruturas de rede dessa maneira, e quando isso aconteceu,
eu lembro que eu trabalhava numa empresa que era o laboratório foi ficando assim, porque foi adicionando máquinas no comercial, foi adicionando máquinas na assistência e ia passando um cabo por vez. Aí foi ver, o rack estava dessa maneira. Aí nós tiramos um dia lá para estruturar a rede também, e aí ela ficou mais bonitinha, os cabos bem passados, bem separados, tá? E o que acontece? Qual que é o problema? O problema é quando dá defeito. Enquanto não tiver nenhum problema de conexão de rede, vai usando normal, tá? Enquanto nenhuma máquina cair, enquanto nenhuma máquina perder a conexão, tá? O pessoal vai fazendo uso. Ninguém ali, ninguém vai chegar e falar, ó, vamos parar a rede hoje para estruturar. As pessoas só param quando para a rede ou quando cai de alguma maneira, tá? Aí pensam em estruturar, aí pensam em organizar. É igual eu estava falando para vocês, a escola mesmo, quando nós fomos fazer a organização da rede, tá? Foi porque um dia lá caiu o sistema e aí precisava, né? Precisou de fazer a estruturação. Vai ficando até, né? Que a rede pare, né, e aí a gente vai fazendo, pensar em fazer a estrutura, tá? Bom, então continuando aí no livro de vocês, na página 10, ele vai falar sobre os dois principais tipos de cabos, né? Ele vai falar sobre o cabo UTP, inclusive aí se vocês quiserem marcar, tá aí na página 10, e sobre o cabo STP. O UTP é o par trançado não blindado, é o mais simples que existe e é o mais usual, né, evidente. E o STP é o par trançado blindado, é o que te dá mais segurança, tá? Lembrando a vocês, eu já peguei cabo, por exemplo, que ele era tão ruim que só de passando ele já quebrava por dentro. E vamos supor, você passar numa canaleta é muito chato, tá? É chato no sentido de ser complicado, tem que ficar passando, e muitas vezes a estrutura não é legal, às vezes já tem cabos de energia ali, tá? Então, sim. Já... Inclusive, professor, não tem de um fio que você amarra no cabo e tem que passa mais fácil, um fio mais resistente? Tem sim, eu ia falar o nome agora, pera que eu tô tentando lembrar o nome aqui. Mas tem sim, depois eu vou lembrar o nome e falo para vocês. Tem, mas o problema é o seguinte, ó. Às vezes você vai pegar a canaleta que já está muito cheia, vai ser uma coisa chata, ou nem canaleta, né? Você vai passar em conduíte por dentro da parede que já está muito cheio. Ou então, fio de energia com cabo de rede não dá muito legal, tá? Apresenta ruído na rede. Então, mas vai ter lugares que vai ter jeito, tá? Você tem que fazer isso. Eu estava falando da blindagem. Por que é importante usar um cabo blindado? Porque ele vai funcionar de uma maneira legal por muito mais tempo, tá? Igual eu falei para vocês, já peguei cabo de tão péssima qualidade que ele já estava quebrado, porque ele vem enrolado, né? A hora que você desenrola para passar no conduíte, ele já estava quebrado. E aí era triste, você tinha que tirar o cabo tudo de novo e passar tudo outra vez, tá? Bom, pessoal, e aí no livro de vocês, na página 11 e na página 12, ele mostra as categorias dos carros. Algumas que ele está falando aí já caiu em desuso, já não se usa mais, tá? Mas tem algumas que ainda tem bastante, por exemplo, a CAT 5E. Aí no livro de vocês está falando que ele está sendo gradativamente descontinuado, mas não é bem assim não, tá, pessoal? Ele ainda é muito usado, ainda tem muito cabo CAT 5E rolando ali. Igual eu falei para vocês, essa última rede que eu fui fazer, a cliente, eu pedi o CAT 7, tá? A cliente chegou lá com o CAT 5E. Aí eu falei assim, ó, estava especificado o CAT 7, mas lá onde ela foi comprar, possivelmente não tinha, né? E aí tentaram enfiar esse nela, né? Esse cabo nela,
Aí eu falei, não, esse cabo não vai funcionar bacana para o que você precisa, tá? Se você olhar bem ali, ó, na página 12, ele mostra o CAT7E e ele fala que velocidade de transmissão maior, tá? Nós tínhamos colocado nesta rede, colocado placas de rede gigabit, tá? O switch gerenciável, ele também era gigabit, então, por isso, né, um cabeamento um pouco melhor. E também, uma coisa que às vezes as pessoas não levam em consideração e é de suma importância, é a marca do cabo. Às vezes a pessoa fala, vou comprar um cabo ali, porque a diferença de preço é muito grande. Por exemplo, tem caixa de cabo de R$200, tem caixa de cabo de 1.000. E aí você vai chegar e falar, ó, pega o de 1.000, que vai funcionar por mais tempo, você tem que tentar passar alternativas e provar que aquilo lá, se ela utilizar aquele cabo, um cabo Furukawa CAT7, vai durar muito mais tempo do que ela usar um cabo de péssima qualidade, tá? É assim que vocês têm que ir informando. A questão de cabeamento, eu sei que é muito complexo entender num primeiro momento, tá? Mas fiquem tranquilos que conforme nós formos falando, né, vocês vão gravando. Por isso que essa é a importância das repetições, de vocês estarem escutando mais de uma vez sobre determinado tema. É porque tem muitas coisas que vocês nunca nem ouviram, tá? Bom, e aí no livro ainda ele vai falar das cores, né? Geralmente nós utilizamos nós utilizamos o 568A, e aí é o seguinte, que vocês têm que levar em consideração, as duas pontas têm que ser iguais. O que tem muito técnico que faz? Ele vai lá, crimpa um lado, de qualquer maneira, olha o jeito que ele crimpou e crimpa o outro lado. Simplesmente assim. Tem alguns problemas, alguns autores já fizeram alguns testes, eu nunca fiz, tá, para ser sincero, mas já fizeram alguns testes que dá diferença. Eu já crimpei duas pontas iguais e funciona, tá? Mas dizem que dá diferença na rede. Hoje eu uso o padrão, eu uso esse 568A e red core, branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. Então já vem meio que na mente. Então, por isso que eu sempre utilizei. Mas já aconteceu de eu ter crimpado um lado errado e um lado de um jeito e ter que fazer o outro lado do mesmo jeito, tá bom? Eu li de um autor muito bom, ele falou que a grandes distâncias vai dando perda. Eu, vou ser sincero para vocês, eu nunca fiz esse teste. E aí na página 13, ele mostra para vocês o 568A e o 568B. Para que se faz esse tipo de configuração, usa esse tipo de cor? Quando você quer usar ou fazer um cabo crossover. O que quer dizer um cabo crossover, pessoal? É quando você ia antigamente fazer o cabo de rede ponto a ponto, tá? Quando você ia ligar um computador no outro e fazendo essa estrutura. Hoje isso não é usual mais. Aliás, hoje, se você fizer a sua estrutura de rede e você fizer o T568A e ligar uma ponta na outra, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Não vai ter este problema, não. Bom, esse é o conector RJ45. O mundo já viu, né? A conexão que você põe lá atrás do seu roteador, ou então na sua máquina. Ele também, tá? O conector, ele também tem algumas diferenças de um padrão para o outro, tá, pessoal? Ali ele está sendo explicado ali na página 14 do livro de vocês. Qual que é o problema? Existem conectores que são de menos qualidade, tá? De menor qualidade. E aí, esses conectores de menor qualidade, eles têm um funcionamento pior, além de funcionamento, porque, lembrando, a rede também ela trabalha com pulsos elétricos, e uma durabilidade menor. Então, tem esses dois porém. Ele vai ter uma conectividade menor e uma durabilidade menor. Tem um conector, ele chama AMP, tá? Ele é muito bom e eu nunca tive problemas. Ele é um pouco mais caro, tá? Mas quando vai trabalhar com ele, você vai, né, trabalhar
com barrete que você queira, uma durabilidade maior, o ideal é colocar esse tipo de conector, tá? E esse outro aqui é a tomada fêmea. Geralmente nós fazemos quando vai fazer tomadinhas de rede. Quando você pegar e tiver que fazer isso aí, é sinal que está indo muito bem, né? É muito legal trabalhar com esse tipo, porque fica bem mais estruturado, bem mais bonitinho o seu serviço, tá? É lógico que geralmente você vai ter que puxar um cabo e deixar ele já na conexão. Mas quando dá para fazer isso aí, geralmente tem mesinha, tem lugares que já vêm prontos, né? Então, aí ele já vem com a conexão pronta, tá? Assim, que já vem para onde você inserir, fica bem legal, tá? Bom, pessoal, vamos para a nossa segunda pesquisa de hoje, tá? Essa dá para fazer mais rapidinho. Eu vou dar para vocês aí 10 minutinhos para a gente terminar. Vai lá, pessoal, mesmo esquema.
Vamos continuar, pessoal? Bom, vamos lá. Então, continuando aí, né? Aí no livro de vocês, ali na página 15, ele vai falar sobre o Pet Panel, né? E o que é o Pet Panel, pessoal? O Pet Panel, ele a gente pode chamar ele de um gerenciador dos cabos. Dentro dele vão ter várias tomadinhas, tá? Então vai ter um monte de tomadinhas dentro dele, essas tomadas que vocês estão vendo aí, né? E aí, essas tomadas, elas não fazem nenhum tipo de configuração, tá? Então, não tem nenhum tipo de configuração dentro dessas tomadas. Você vai trazer o cabo e atrás do Pet Panel, você vai inserir, você vai... Aí, ó, no livro de vocês está a parte de trás. Essa que está aparecendo na tela. Aí no livro de vocês, na página 15, está aparecendo a parte de trás. Então, você vai inserindo o cabo, tem... geralmente, se o seu Pet Panel for de uma qualidade, atrás já vai estar o lugar certinho, onde você vai inserir o cabo. Então, assim, não vai o conector mais, tá? Não vai o conector mais, né? Ali não vai o conector, ele já vai o cabo direto e você vai configurando, tá? Funciona muito bem dentro de racks e de lugares que você não vai ficar mexendo, tá? Nós tínhamos um lá na escola, a galera ficava, a gente usava para dar aula, né? A galera ficava mexendo nele, logo, é lógico, né? Porque você usa um alicate para inserir, né? Um tipo de alicate especial para você poder inserir o cabo ali dentro. E como você força uma ação, né? Para esse cabo entrar. Se você ficar tirando e colocando o cabo, o Pet Panel vai quebrar, tá? Mas ele, no gerenciamento da rede, ele é muito importante. Bom, outras coisas que a gente fala, que são de hardware de rede também. Na aula passada, nós falamos da plaquinha. O que vocês têm que entender da placa de rede? Ela vai vir on-board, geralmente. É raro uma placa-mãe hoje que não tenha uma placa de rede, né? Coisa mais rara do mundo é você chegar e não ter, né? Então, ela vai ter a sua placa on-board, e essa placa, hoje, nós falamos na aula passada, existem duas configurações. Ela pode ser megabit ou ela pode ser gigabit. Quando você tem uma placa-mãe que é gigabit, ela vai ter uma conexão de rede a 1000 megabits por segundo. Nós falamos na aula passada, isso não tem nada a ver com a velocidade de internet. A velocidade de rede. Ela pode ser megabit, que é 10/100. No Brasil, ainda é o tipo de conexão mais conhecido, né? Então, esse tipo de estruturação ainda é o mais conhecido aqui no Brasil, tá? Bom, outro hardware de redes que também nós já falamos é o hub. Qual que é a função do hub? A função do hub é receber a rede e retransmitir. A função do hub é apenas dividir a sua rede, tá? Então, ele vai pegar e vai dividir a rede em algumas portas, né? Algumas partes. Então, por exemplo, você tem um hub de 8 portas, você divide a sua rede em 8 partes, tá? Outra função, qual que é o problema do hub? O hub padrão que nós falamos, o hub clássico, ele não existe mais. Por que ele não existe mais, pessoal? Porque o hub clássico, quando você ia enviar uma informação, ele enviava essa informação a todas as portas. Então, ele pegava, por exemplo, eu queria mandar a informação, eu estou com a porta 2 e vou mandar para a porta 8. Ele mandava da 1 até a 8 em todas, tá? Exceto se lógica 2 que estaria a informação. O hub evoluiu e aí o hub virou o switch, tá? O que o switch faz? O switch, quando você vai mandar a informação, eu estou na porta 2, eu quero mandar a informação para a porta 8, ele manda só para aquela porta. Então, igual eu falo hoje, mesmo quando você pega um hubzinho pequeno, hub de pequeno porte, ele é um hub
o hub que nós chamamos de hub switch, tá? E o que isso quer dizer? O que quer dizer ter um hub switch? Quer dizer que esse, mesmo ele sendo um pequeno dispositivo, mesmo ele não tendo um software gigante para se trabalhar, tá? Ele vai enviar informação. Se eu estou na porta 2 e quero mandar informação para a porta 8, ele vai enviar só para aquela, tá? Aí, o que aconteceu com o switch também? Ele foi melhorando e hoje nós temos switches que são gerenciáveis. O que isso quer dizer? Ele tem um software de gerenciamento dentro dele, tá? A qualidade de conexão é maior e ele também consegue obter um tráfego de dados melhor, tá? O switch também evoluiu e ele virou um roteador. Os primeiros roteadores, já falei para vocês, eles não tinham conexão de rede sem fio. Na verdade, a conexão de rede sem fio dentro de um roteador, ela chama modo AP, tá? Então, não tem nada a ver com o roteador, é um modo dentro dele que vai te mandar o sinal Wi-Fi. Por que o roteador é a evolução do switch? Porque o roteador, ele vai encontrar caminhos. O roteador, ele é o Waze das redes. Por que ele é o Waze das redes? Porque a função do Waze não é traçar uma melhor rota quando você vai usar um GPS, a função do roteador é a mesma, tá? Dentro da rede, ele vai ficar procurando sempre a melhor rota para o dado chegar. Então, ele sempre vai ficar procurando o melhor caminho. Uma das coisas que nós temos que entender é o seguinte: nem sempre o menor caminho é o melhor caminho. Ué, professor, você está ficando louco? Não, por exemplo, 6 horas da tarde, se você pegar a Andaló e tentar ir para o bairro, né, que é o fluxo maior, por exemplo, quando você sai, se eu sair da escola e tentar pegar a Andaló e ir até a rodovia, eu vou pegar um trânsito grande. Se eu pegar e subir ali a Antônio de Godoy direto, eu saio bem mais rápido. Às vezes, se eu for quebrando pelas ruas ali, eu vou andar mais, mas eu vou chegar no meu destino mais rápido do que onde o trânsito está parado, tá? Então, a função principal do roteador é essa, é a de ir buscando melhores caminhos para que você consiga chegar no seu destino final. Então, essa é a função principal do roteador. E o modo AP é esse modo de internet sem fio, o modo de ponto de acesso. Nós temos esses roteadores mais simples, que são os roteadores que nós chamamos de uso doméstico, e temos os roteadores de uso profissional. Qual que é a diferença primordial entre um e outro? A diferença primordial é você poder ter mais conexões, uma quantidade de conexão maior, tá? Você poder, além da quantidade de conexões maiores, você poder ter mais redes, você pode configurar mais redes, por exemplo, eu já falei isso para vocês, lá na escola eu já pedi para, uma vez, quando eu estava gerenciando a rede lá, eu pedi um roteador desse. Por quê? Porque aí eu não teria, nós lá não teríamos o problema que tem hoje na internet, na rede dos alunos, né? De quantidade limitada de banda, quantidade limitada de usuários, tá? Você tem um gerenciamento melhor, tá, da sua rede. Como assim um gerenciamento melhor da sua rede? Você vai poder gerenciar melhor os seus usuários, o que cada usuário pode fazer, tá? Tem alguns desses tipos de roteadores que são profissionais, que eles têm até um firewall interno, que é muito bom, tá? Esse firewall interno aí. Então, ele trabalha de uma maneira muito boa e consegue fazer o filtro dentro da rede de maneira melhor. E por último, nós falamos também na aula passada, né, que é o repetidor. Qual a função do repetidor? Receber o sinal da rede via Wi-Fi e retransmitir esse sinal. O repetidor, dos que eu já tive experiência, ele não tem um funcionamento muito bacana, porque ele depende do roteador. Se o seu roteador ele tem picos, ele tem queda de sinal, o seu repetidor também vai ter. Tá? E aí o pior é que às vezes ele vai cair, você tem que ir lá tirar o repetidor da tomada, colocar de novo, para ele parar essas quedas. Tá?
O que vai acontecer, muitas vezes, é você, as pessoas, né, elas quererem pôr roteadores no lugar do repetidor, né? Então, por que faz isso? Porque as pessoas querem passar cabo. Para passar um cabo, né, por exemplo, se você vai passar um cabo para um outro lugar, o ideal é já pôr outro roteador. Eu falei para vocês, o roteador ele tem uma função que chama WDS. Alguns roteadores, tá, gente? Não são todos, mas grande parte dos roteadores hoje, eles têm uma função que chama WDS, e essa função, ela faz com que, se você configurar o roteador com a mesma estrutura, ele vai gerenciando e você vai mudando de lugar e o seu dispositivo vai conectar onde tiver uma melhor conexão e uma melhor intensidade. Tá bom, pessoal? Bom, aí no livro de vocês, na página 15, ele fala aí para vocês fazerem uma pesquisa sobre alguns outros componentes, né? Então, é uma pergunta só, tá, gente? Tá 2 aí, mas é uma pergunta só. Ele fala assim, ó, outros tipos de componentes de rede menos usados são os cabos coaxiais, fibra ótica e conector BNC. Fibra ótica pode riscar, né? Hoje é muito usado. Faça uma pesquisa sobre esses componentes, aí não vai apresentar aos seus colegas, vocês vão apresentar a mim mesmo, tá bom? Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem essa aí. Vamos lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal. Bom, alguém tem alguma dúvida? Não. Tranquilo? Bom, pessoal, então, por hoje nós vamos terminando. Aí no livro de vocês, lá na página alguma coisa mais conhecido como 16 e 17 e 18, tem esses exercícios que estão aí na tela de vocês. Vocês podem fazer aí e me entregar até semana que vem, beleza? Semana que vem a gente volta. E aí nós vamos falar sobre simuladores de rede. É bem bacana falar sobre o Cisco Packet Tracer. O Packet Tracer ele é usado para fazer simulação de redes e ele faz a simulação bem real, tá? Ele faz a simulação assim bem, você consegue ver até se está ligando mesmo a sua rede, se ela está conectando e assim por diante. Tá, galera? Bom, boa semana para vocês aí e até semana que vem. Falou, professor. Falou, tchau, Daniel, até semana que vem. É.